Irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Escritura Aprovada. Tudo bem com vocês, amados? Mais uma vez aqui, trazendo um estudo para o canal, um estudo muito importante que vai agregar na sua vida, meu amado irmão. Então já peço para você compartilhar esse vídeo e deixar o seu like, amém, irmão? Vamos ao estudo. Mas antes eu quero falar mais alguma coisa para vocês, irmãos. Perdão se o canal ficou meio parado um dia desses atrás. É porque eu estava estudando para mim poder passar algum conteúdo para vocês. Deus me revelou muita coisa, mas hoje eu quero falar um pouco a respeito de Gog e Magog. Amém, irmãos? Então vamos começar o estudo agora. Então, irmãos, estamos aqui na Bíblia, mais uma vez. Vamos ler hoje, irmãos, Ezequiel capítulo 38, que está falando sobre a profecia contra Gog. Irmãos, eu só vou pegar 2 capítulos nesse vídeo. Em uma outra ocasião vou falar mais do Gog e Magog no Apocalipse, tá? Eu vou tratar nesse vídeo somente de Ezequiel 38 e 39, amém, irmãos? Só esses 2 capítulos. E aí, no próximo vídeo ou mais pra frente eu trago contexto de Apocalipse para vocês, tá, irmãos? Mas vamos lá. Profecia contra Gog. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ross e de Meseque e Tubal. Meseque e Tubal, irmãos, vocês conhecem, tá? Profetiza contra eles. E dize: Assim diz o Senhor: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Ross, Meseque e Tubal. Farei-te que te volvas, porém anzóis no teu queixo, e te levarei a ti e todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão, com pavês e escudos, empunhando todos a espada. Persas e etíopes, e pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Torgma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, e tu e toda a multidão do teu povo que se reunir a ti, e serve de guarda. Depois de muitos dias será avistado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada, ao povo que congregou dentre os muitos povos sobre o monte de Israel, que sempre estavam desolados. Este povo foi tirado entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Irmãos, claro que aqui nessa parte final, que fala do monte de Israel, daqui pra frente, tá falando do povo santo, né, irmãos? Nós estamos falando de uma época pós-milênio, beleza? Então subirás, virás como tempestade, far-te-ás como uma nuvem que cobre a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Pois assim diz o Senhor, Deus: naquele dia terás imaginações no teu coração e conhecerás o que é mal, o mau desígnio. E dirás: subirei contra a terra das aldeias sem muros, virei contra os que estão em repouso, que vivem seguros, que habitam todos sem muros e não tem ferrolho nas portas. Irmãos, deixa eu fazer uma pausa aqui para explicar uma coisa para vocês. No milênio, não haverão portas, não haverá roubo. Lembra que eu disse para vocês uma vez que no milênio serão cumpridas todas as leis? Pode até parecer meio estranho, mas irmãos, tentem imaginar o mundo com leis. Uma lei universal, uma lei humana, uma ONU universal, que se você descumprir uma regra, você meio que sofre uma pena.
Vai ser mais ou menos isso, irmãos. Vai ser um reino de justiça. Hashtag reino de justiça, tá, irmãos? E reino de justiça só consegue com lei. E quais leis? As leis do Senhor, a Torá. Amém, irmãos? Sem roubo, não tem necessidade de portas. Amém? Então, por isso que o Senhor Deus está falando aqui que quando esse mau desígnio subir na cabeça dos homens, que vão com o espírito do diabo querer fazer guerra contra os santos, então, isso vai acontecer. Eles vão ter esse pensamento. Mas, lembrando que Deus não vai deixar. Porque mais pra frente aqui na leitura, vocês vão ver que esse povo vai ser esmagado com o quê? Com fogo. Amém, irmãos? Então, lembre-se disso. Um povo com lei, pós-milênio, tempo de milênio, não é necessário portas. Por quê? Porque não tem a necessidade da segurança, sendo que o Senhor Jesus é a nossa segurança. Entende, irmãos? É mais ou menos assim que eu vejo. Vamos continuar. Isso a fim de tomares o despojo, arrebatares a presa e levantares a mão contra as terras desertas, que se acharam habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus governadores te dirão: vens tu para tornar o nosso despojo? Irmãos, claro que aqui tem um contexto literal, isso aconteceu, mas eu quero envolver isso pro lado espiritual, eu quero envolver isso pro lado de hoje. Irmãos, futuramente, depois do milênio, o diabo vai ser solto. Mas o diabo não vai se martirizar. Ele vai se manifestar pelo espírito dele. Então imagina, se hoje a gente vê o espírito do anticristo nas nações, imagina o espírito do próprio diabo, irmãos. Vai ser uma coisa muito feia. Então, irmãos, isso é depois do milênio. Amém? E olha só, isso aqui é uma tipologia. Eu agora quero fazer uma imaginação aqui com vocês. Eu quero dar um pequeno diálogo. Imagina que esses mercadores de Tarsis são os santos eleitos de Deus. Eu sei que não é, irmão, tá? Mas tenta imaginar isso. E aí esses homens, né, que adoram a Deus, Isaías 2, no Monte Santo, e que estão morando no Monte Santo também, vê o povo entrando na casa dele e roubando os despojos. Lógico que vai perguntar. E daqui a gente pode montar um contexto, irmãos. Aí esse homem vai dizer: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa? Para levar a prata e o ouro? Para tomar o gado e as possessões? Para saquear os grandes despojos? Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize contra Gog. Assim diz o Senhor Deus dos exércitos: acaso naquele dia, quando meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Aqui é o Senhor Jesus falando, irmãos. Por acaso, quando o meu reino for estabelecido da terra, não saberá você, Satanás? Meio que Jesus está falando isso em espírito, sabe? E olha só o que ele vai falar. Virá, pois, o teu lugar dos lados do norte e de muitos povos, contigo, montados todos a cavalo, grandes multidões e poderoso exército. Subirás contra meu povo, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Pois assim diz o Senhor: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos? Tempo de Noé, tempo de José, tempo de Moisés. Por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então
profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, a minha indignação será muito grande, pois no meu zelo, bruscamente do meu furor, disse que naquele dia será fortemente sacudida a terra de Israel, de tal sorte que os peixes do mar e as aves dos céus e os animais do campo e todos os répteis que rastejam sobre a terra e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão à minha presença, e os montes serão deitados para baixo, os precipícios desfalecerão, e todos os muros desabarão por terra. Chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Contenderei com ele por meio da peste e do sangue. Perceba que doenças. Chuva inundante, dilúvio, grandes pedras de saraivada de fogo. Olha aqui. Lembra que eu falei para vocês da saraivada de fogo? Então é aqui, irmãos. E enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas, sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e vindicarei a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, este contexto, ele é um contexto profético, esse contexto é um contexto histórico e é um contexto espiritual. Irmãos, é necessário demais que você esteja em Apocalipse na mente de vocês interpretado, ou tentem interpretar isso, porque será necessário. Claro, se você não conseguir, ora a Deus e pede em espírito e em verdade, conhecimento e sabedoria, porque para todos é dado, irmão, tá? E o que acontece aqui, irmãos? Eu vou dar um resumo, um panorama geral do que aconteceu aqui. O diabo foi solto, depois dos 1000 anos. Ele monta Gog e Magog novamente. Monta um exército inteiro de pessoas que negaram e vão negar Jesus por uma segunda vez, mas agora depois do milênio. E que vão montar um exército e vai querer ir contra Deus, contra o Senhor Jesus. Simplificado para vocês, eles vão ir lá para cima. E o que vai acontecer? Deus vai tremer a terra, vai fazer esse povo ficar com medo por causa dos terremotos, dos desabamentos, das chuvas, tipo um dilúvio. Vai fazer o povo ficar com medo. E no final vai matá-los com fogo. Apocalipse capítulo 20. Tá, irmãos? Apocalipse capítulo 20 e 21. Saraivadas de fogo. E o diabo será morto. E todos os inimigos do Senhor Jesus estarão sobre os dedos dos pés dele. Amém? E todos eles estarão prostrados diante do único e suficiente Senhor. Lembrando que só falta a morte a ser vencida. A morte e o inferno. Logo após a morte e a destruição de Satanás, do pecado, Deus vai destruir a morte, porque como o mundo vai ter morte se não tem pecado? Então é consecutivo, irmãos. A morte será estripada junto com Satanás. Claro que não no mesmo momento. Pode ser que sim, pode ser que não. Isso aí eu não sei, irmãos, tá? Eu estou estudando também. Mas é óbvio. Satanás sendo morto, morte será morta. E o inferno também. Porque como num reino de justiça eterna e um reino de justiça, um reino de paz, um reino que teme ao Senhor Jesus, um reino perfeito, irmãos, um reino perfeito, vai precisar de morte. Não vai precisar, não tem necessidade. Então é consecutivo.
Satanás, a serpente maligna, o pecado, sendo morto, a morte é consecutiva. Amém, irmãos? Então eu queria falar isso para vocês. Lembrando, irmãos, que Gog e Magog, ele é um evento, de qualquer forma, profético, tá? E de qualquer forma, irmãos, eu vou trazer Apocalipse capítulo 20 e 21 falando de Gog e Magog mais pra frente, tá? Não hoje, não nesse vídeo, porque eu já tô encerrando ele agora, tá, irmãos? Agradeço a você por ter assistido até aqui, Deus abençoe sua vida. Como disse no começo, compartilhe esse vídeo e deixa o like. Amém, irmão? Fica na paz e Deus abençoe a sua vida.